Você já se perguntou sobre o que é um corpo desviante, fora da norma? E um espaço desviante? Já imaginou um projeto pautado não numa família heteronormativa de pai, mãe, filhos? Os questionamentos de raça e gênero estão por toda parte, movimentando a sociedade para um cenário menos desigual e mais justo. Pensar histórias, projetos, representações de arquiteturas feitas ou performadas por pessoas LGBTQIA+, são o tema do Betoneira de hoje. Hoje a mesa do Betoneira está cheia, a gente tem 3 convidados, o Frederico Teixeira, a Fernanda Galoni e o Frederico Costa. Os 3 são arquitetos, pesquisadores e fazem parte do Arquitetura Bicha, um coletivo horizontal formado por estudantes e professores que se dedica a pesquisar arquitetura, gênero e questões da comunidade LGBTQIA+. Gente, sejam muito bem-vindos ao Betoneira. Super bem-vindos! Muito obrigado. Que legal! Muito bom. Bom, na sequência, vou começar para o Fred Teixeira uma pergunta, né? Vamos falar um pouquinho do coletivo Arquitetura Bicha. Vocês surgiram em 2020, né, com o objetivo de falar da arquitetura para as pessoas LGBTQI+. Como o coletivo surgiu e o que vocês têm feito desde então? Eu sigo vocês no Instagram, no Insta, né? Queria saber como é que funciona, o que vocês estão promovendo. Bom, antes de tudo a gente queria agradecer o convite de vocês. A gente que agradece. E estamos felizes de estar aqui, estou falando assim no meu nome, mas também acho que está todo mundo alegre de estar aqui com vocês. E assim, acho que primeiramente a gente se reúne, começa a se encontrar em 2020, em abril, maio, assim, logo no comecinho da pandemia mesmo, a partir de um desejo do Clévio, que é um dos nossos coordenadores, digamos assim, um dos colaboradores do grupo, Clévio Rabelo, que é professor lá da Federal do Ceará. Sim. E a gente começou com esse interesse mútuo, assim, de ler esse tema de gênero e sexualidade na arquitetura. Então, a gente se reunia semanalmente, porque acho que todo mundo ficou muito empolgado, acho, com as leituras. E começamos a nos reunir semanalmente lendo essa bibliografia, digamos assim, mais ligada com teoria queer e também com feminismo e olhando um pouco sobre essas questões mais ligadas com gênero e sexualidade na arquitetura. Então, a gente veio nessas leituras e a partir disso alguns convites foram surgindo também à medida que a gente ia informando, criando também essa rede, tanto no Facebook quanto no Instagram, que na verdade o Instagram vira um pouco esse lugar meio ponta do iceberg, que a gente acaba, o que a gente discute textualmente nos nossos encontros, que começavam durando 1 hora, teve sei lá, no 3º, 4º mês a gente estava em 3 horas de encontro, quando começava a ler, e era muito debate, muita discussão, então eu acho que isso foi acendendo esse fogo e essa vontade de ficar junto, também criar uma rede afetiva, de amigos, e aí então a gente, a partir dessas leituras, recebeu alguns convites para falar em algumas universidades e a gente também começou a construir algumas parcerias mais especificamente com outros coletivos, tentando entender um pouco como essa presença assim, LGBT na cidade, na arquitetura, nas 2 escalas, tanto na urbana quanto na arquitetônica, se apresentam. E a gente também está com um projeto pensando na publicação de um livro a partir desse percurso de leituras que a gente teve. E é isso, assim, eu acho que depois dessas leituras acabou que todo mundo agora tem uma pesquisa relacionada com gênero e sexualidade dentro do grupo. Eu acho super importante. No meu caso, eu entrei no mestrado, assim, voltei para a universidade de uma forma mais direta, todo o mestrado na FAO, na área de História, estudando gênero e sexualidade, mais especificamente questões LGBT e também do público e privado na herança do Burle Marx, no sítio Santo Antônio da Bica. Que legal. E aí também eu acho que a Fê pode falar um pouco de como ela entrou no grupo e por que a gente se juntou, né, a partir também das pesquisas dela, e o Fred também, assim, falando das pessoas que estão aqui, né? Sim. Clévio, Vitor Delacqua, Pedro. A gente conheceu o Vitor no episódio sobre Orquídea. No panorama parece muito, assim, planejado até, mas foi um projeto muito orgânico. Acho que foi, a gente
foi uma pulsão meio de pandemia mesmo, de vontade de conversar e investigar esse assunto. Porque é tudo muito novo, né? 2020, tá aí, Sim. né? E as postagens meio ia saindo um pouco. No começo eram umas provocações que iam surgindo nesses canais, que era um pouco um canal de diálogo com um público, algo além do grupo, né? E aos poucos foram virando conteúdo dos próprios textos, né? A gente encontrava algum projeto, alguma coisa importante no texto e a gente dava uma certa visibilidade àquilo. E o Instagram virou realmente esse repertório, que acabou virando uma coisa muito E uma interessante. plataforma para colocar as ideias de vocês, né? Também. Legal. E que a gente acompanha, né? É bacana. Contem pra gente das pesquisas de vocês também. Então, eu entrei no grupo por conta da minha pesquisa. Eu acabei de me formar na escola da cidade. Acabei não, né? Agora já faz mais de um ano, mas eu estava no processo... Até pós-pandêmicos contem. Mas eu estava fazendo esse processo do TCC sendo orientada pela Sabrina Fontenelle, que inclusive é muito amiga do Clévio. E eu já tinha esse interesse de ter uma pesquisa com gênero, eu fazia parte do coletivo feminista da Escola da Cidade, então para mim era muito uma clareza assim, que eu queria falar de gênero no TCC, gênero e arquitetura, e queria entender como ver isso, sabe? Porque eu acho que na faculdade, mesmo estando no coletivo, eu não conseguia muito criar esse paralelo muito claro na minha cabeça mesmo, então eu estava com essa curiosidade. E no período começou a pandemia e aí entraram as questões. Primeiro, ficar olhando pra minha casa e me perguntando... Cara, por que minha casa é assim, sabe? Na primeira metade da pandemia... Você e todo mundo olhou pra casa. Assim, morando com meus pais, trabalhando no meu quarto e achando que tava tudo errado com aquele espaço. Por que a sala é pequena? Por que não tem escritório? Sei lá, sabe? Mil questionamentos, assim, como é que a gente chegou nesse apartamento. E aí depois eu comecei a morar com a minha namorada e também... comecei a pesquisar, assim, tentar ir atrás da história da domesticidade, que é muito atrelada à história das mulheres, e perceber que eu não me identificava com aquelas mulheres, assim, porque a história das mulheres, dentro e fora da arquitetura, é sempre muito atrelada à história dos espaços domésticos e ao papel das mulheres sempre dentro desse papel de esposa, de mãe, e etc. Então começou a surgir um questionamento que era, poxa, tá bom, mas como é que eu falo de mulher sem... falar da mulher dentro desse papel, sem ficar reforçando sempre essa ideia da mulher dentro da família nuclear e dentro dessa lógica, que na verdade é o que criou a casa que eu estava questionando no início. E aí eu comecei a pirar nisso e a Sabrina falou, cara, acho que você precisa, talvez além das orientações comigo, bater um papo com o pessoal da arquitetura bicha. E aí virou um grupo de estudos também, que era um lugar onde eu compartilhava minha pesquisa e propunha textos e tinha com quem conversar, assim, desse assunto que eu nunca tinha pensado tanto antes. E ela também trouxe uns achados incríveis, porque inclusive acho que a pergunta que ficou no ar, né, das casas dissidentes, né, também o título, né, do seu trabalho, e que quando você apresentou também algumas casas que eu nunca imaginei. Acho que até ia ser legal falar um pouco de algumas, assim, eu acho que gostei muito daquela que o sistema dos serviços domésticos eram subterrâneos, era um sistema quase que uma infraestrutura urbana para lavar louça e para... Como que era mesmo? Eram casas... É um projeto que foi feito nos Estados Unidos, assim, no século XIX. Eu quero checar o nome do arquiteto. Não, pode checar que depois a gente... Mas a ideia do projeto era que ela propôs uma cidade para uma comunidade socialista pequena. Cara, tem experiências fantásticas nessa época. E aí foi um projeto que obviamente nunca foi construído, mas a proposta eram casas sem cozinha, que eram apenas sala e quartos e sem corredor, ligadas por um pátio aberto. Então a ideia era que essas casas iam ter um super contato com a cidade. E para não ter trânsito na cidade e não ter, teoricamente, mulheres fazendo trabalhos domésticos, a ideia era que tudo ia ser feito em grandes centros. Não, e essa é uma crítica a esse projeto, porque eu acho importante também falar que, sei lá, na minha pesquisa eu trouxe muitos projetos transgressores e revolucionários e que tem questões. Todos que era alguém, em teoria, estaria fazendo essa comida, profissionais super capacitados estariam cozinhando, lavando a roupa, lavando a louça e entregando todos esses serviços que são feitos hoje dentro da casa por um carrinho subterrâneo nas casas. E o que acho que despertou um pouco também, quando a gente traz para dentro e começa a discutir, faz a gente pensar nas infraestruturas, né? Porque as infraestruturas que a gente tem na cidade hoje, que são muito voltadas à energia elétrica e tal,
elas não são assim só por uma questão natural, elas também são meio como se fossem papéis masculinos que foram mecanizados, né? Então, eles pouparam certo trabalho dos homens, mas as mulheres continuaram com o trabalho doméstico. E um trabalho virou remunerado e outro não. Né? Exatamente. A gente paga conta de luz, mas a gente não paga por lavar louça. Pois. Muito bom. Agora, uma pergunta para o Fred Costa. Em um trecho do texto para o Arquidaily que vocês publicaram chamado Arquitetura Fora do Armário, vocês dizem o seguinte: uma arquitetura bicha surge fora de um padrão, não busca um humano universal ou escalas pré-definidas que determinem seu projeto. Vislumbra no efêmero as possibilidades que são negadas pelos cânones. Quanto mais possibilidades, maior o entusiasmo. O que seria uma arquitetura que foge do padrão, pensando na comunidade LGBTQIA+. Na verdade, o ponto é revelar quão estreito é o padrão. O padrão tem muito a aparência de ser a totalidade, né? De ser a norma, como vocês mencionaram no começo. A casa, como a gente conhece, é tudo que a gente conhece. É quase que ela ocupa toda a nossa imaginação. Então, acho que o que eu mais vi de contribuição com a teoria queer, quanto mais a gente começou a ler, eu percebi que a teoria queer tem um método quase que muito recorrente, que é a perspectiva da diferença muito radicalizada. Então, é sempre buscar qual a contribuição da exceção para a própria noção de coletividade, né? Que não precisa ser uma noção de coletividade universal homogênea. Ela pode ser ainda assim coletiva, mas compreender que as diferenças também se complementam, formam também um todo, né? Então, acho que é isso. Sobre a estreiteza da norma. A norma é só um pedaço muito pequeno do que a gente pode ser. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta que surgiu até esse final de semana encontrei uns amigos que estavam falando do programa do Queer Eye e de como a palavra queer não é assimilada por grande parte do público geral. Daí eu até perguntar isso, como que vocês traduziriam queer para... Olha, isso é um programa, assim, eu posso falar um pouco sobre esse problema, né? Porque quando a gente começou as leituras e tal do grupo, a gente não tinha definição nenhuma de nome, por que a gente ia pensar sobre isso e tal, porque a gente não sabia da continuidade do projeto. Teve um determinado momento que a gente pensou em nomear, vamos nos nomear, né? O que a gente é. E a gente, acho que uma das grandes questões foi qual é o incômodo que isso pode gerar na norma. Então, assim, num português do Brasil. E Sim. Qual é o incômodo geral da norma quando você juntar a arquitetura e a palavra bicha? É uma dissonância que é o incômodo que a gente estava buscando. E o queer, nesse sentido, que é o indefinido, o não normativo, essa fluidez do queer, existem muitos pesquisadores falando sobre isso, e é um termo, inclusive, que já foi, digamos assim... já foi apropriado pela academia, normatizado, digamos assim, no português do Brasil, como queer, C-U-I-E-R, né? Então, assim, na arquitetura talvez isso seja pouco familiar, assim, a gente se familiariza pouco com esse termo, mas eu acho que pra gente, nesse momento que a gente estava entendendo gênero e sexualidade, o começo dessa discussão, a gente queria criar o incômodo e criar a não norma do que é juntar a palavra arquitetura e bicha, nesse sentido. Mas o queer está nesse lugar mesmo, né? No lugar do não definido, da fluidez, do não normativo, digamos assim. Sim. E que abrange muitas identidades. Sim. Se a gente for pensar, é um guarda-chuva também, mas ao mesmo tempo ele não é excludente mutuamente, né? Então, acho que está mais nesse sentido, assim. Espero que eu tenha... E o bicha atendeu um pouco, pelo menos, do efeito que o queer tinha. Bicha não é uma palavra ainda muito... Não foi transformada numa palavra de orgulho como queer foi. Sim. E a gente enfrentou também uns desafios por ter escolhido essa palavra. Isso. E também mas eu acho que ela é bem marcante, eu acho legal. O que mais, assim, que deixa a gente muito instável é como ela pode como ela tem uma certa sobre-representação do gênero masculino, mesmo do gay.
Então, não é, a gente tenta, a gente procura, e foram realmente, de certo modo, uma certa coerência com o início, que foram homens gays que se reuniram, mas assim, a FER, a gente sempre teve isso como uma questão. A gente também não consegue dar um resultado tão interessante se a gente não conseguir dialogar e se a gente não conseguir incluir, convencer outras gêneros. Porque uma das questões era, por que a gente não vai se chamar arquitetura LGBTQIAP+. Assim, a gente queria um termo que fosse talvez mais incisivo do que a sigla LGBTQIAP+. E um pouco mais coloquial, né? E também coloquial, e em português do Brasil. Sim. E, assim, e a gente entende que bicha não é sapatão, não é não binário, a gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo acho que é um pouco essa instabilidade do começo, de pensar E é um em incômodo. como se chamar. E é uma espécie de incômodo. E gera o efeito. E gera o efeito do incômodo. Gera como tanto para fora quanto para dentro, porque acho que ninguém está muito contente. Mas isso é bom. É isso Fica mesmo. todo mundo tenso e vai. E vai que vai. Queria perguntar algo assim, dentro da teoria queer, né, tem a questão do questionamento do binarismo, né, que tem várias pessoas que são não binárias, não se afinam nem com a questão do homem nem da mulher. Como é que a gente transpõe isso na questão do público e do privado, que também é um binarismo, né, alguma coisa assim, né? De que maneira que vocês, com o coletivo, começam a pensar nesse paralelo e tentar quebrar um pouco disso também, de vencer essa questão do público e do privado, de ter um espaço mais abrangente. Né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Posso falar um pouquinho, começar, eu sei, estou falando muito, tá? Mas poder falar um pouquinho Pode falar. sobre... Aqui é para isso mesmo, estamos conversando. Não, que a gente estava discutindo, inclusive, sobre a natureza um pouco das pesquisas ligadas com gênero e sexualidade na arquitetura, pensando assim em norte global, especificamente a quantidade de pesquisas que já estão sendo feitas, que estão muito ligadas com os espaços públicos. E agora, assim, olhando para a pesquisa da FE, para a minha pesquisa mais especificamente, que estou olhando para uma questão mais de domesticidade, a gente entende que esses dois polos, o que é, digamos assim, o privado e o público, são espaços de permanência e de produção de conhecimento também para a comunidade LGBT, por exemplo. Sim. Pensar que esses espaços de sociabilidade públicos eram espaços mais necessariamente ligados tanto sei lá, os encontros de sociabilidade dentro das boates, das saunas, dos bares, e falando mais diretamente da população masculina, gay masculina. E, por exemplo, mesmo no sentido de como esse espaço urbano da cidade ele pode abrigar de forma, por mais não tão confortável, mas mesmo assim um homem gay ele continua sendo um homem. Então ele pode ser, a cidade pode ser palco desses encontros, dessa sociabilidade, mas se a gente for pensar, sei lá, mesmo nessa época da revolução, digamos assim, dissidente sexual, de Stonewall para frente, que o grupo, por exemplo, um grupo de mulheres lésbicas está saindo da cidade, se a gente for pensar, Country Women, que era uma revista norte-americana, sai da cidade, porque nem a cidade é um espaço de sociabilidade para as mulheres. Sim, vamos morar em outro lugar. Então vai morar no campo. E essas discussões estão o tempo inteiro assim, orbitando o que a gente vem lendo sobre o que é espaço de sociabilidade público e privado, e pensar também que as casas, e falando mais especificamente do trabalho da Fê, acho que ela pode melhor detalhar isso, mas as questões que estão ligadas a como essa sociabilidade acontece também nos dentro espaços da casa. Privados, né? né? Sim. Eu acho que eu ia colocar isso também, quais que são as coisas que, justamente quando a gente pensa no espaço público, nas coisas que ocorreram em público, a gente justamente olha para a cidade, né? E quando você pensa, na verdade, o que a casa foi, de fato, na história lésbica, ou, enfim, na história, tipo, das figuras que não se sentem confortáveis na cidade, que precisam estar nos espaços privados para se relacionar, e a casa, na verdade, perde esse aspecto privado e realmente secreto, e começa a virar palco para espaços de encontro, decisões políticas, encontro entre intelectuais, festas, paquera. Tudo começa a acontecer dentro da casa e, por um lado, a gente está começando, eu acho, enquanto, sei lá, o movimento da academia também tentar se voltar mais para isso e tentar entender o que acontecia dentro das casas, porque, querendo ou não, são as coisas que não estão numa manchete de jornal, são as coisas Sim. que não estão nos principais livros de história, são as coisas que você vai entender, eu acho, sei lá, por outras fontes, sabe? Por fotografias, por coisas perdidas que
você vai conseguindo se aproximar de como as casas, na verdade, não são só esse ambiente doméstico e privado que a gente coloca. É quase você casas ter a parecendo. história. A fotografia e pôr filtro, teve né? aquela fotógrafa Nan Gold, que ela fotografava um pouco a questão de casas, de reuniões do público, que naquela época nem era LGBTQI+, era sei lá, mas ela fez um registro fotográfico maravilhoso dessas casas, e tinha essa questão da casa como um lugar que às vezes não era tão público, privado, que misturava, porque tinha muita gente, tinha festas, e ela fazia um registro muito interessante disso. Eu queria só complementar uma coisa e assim, ficar pensando, porque uma casa heterossexual, heteronormativa também recebe gente, faz festa, Claro. faz tudo, né? Qual a grande diferença, por exemplo, de um espaço LGBT que é privado, né? Eu acho que tem uma coisa importante também da gente falar aqui, é que até os anos 80, até 83, eu acho, se não me engano, essa data pode estar um pouco imprecisa, mas década de 84 80... acabou a ditadura militar. Acaba a ditadura militar e o DSM, que é na verdade, as doenças psiquiátricas, o rol de doenças psiquiátricas incluía a homossexualidade até 80. Nossa senhora, até o começo dos anos 80. Então a gente está falando de 40 anos para frente, e assim, é uma realidade que às vezes precisava ser escondida para que ela pudesse florescer e pudesse existir. Então, dinheiro privado. Né? E entender que a diferença desse lugar também está nisso. Que essa sociabilidade também era uma sociabilidade que poderia ser perseguida, tanto de forma policial, mas também moralmente pela sociedade que, nos Estados Unidos, a partir dos anos 60, descriminaliza-se essa questão da homossexualidade, por exemplo. Então é uma história muito recente e não é à toa que a gente está falando sobre isso com essas escalas diferentes. Sim. Do ponto de vista da história da arquitetura, o interior, a interioridade habitada nunca foi uma protagonista da história da arquitetura. Em geral, a gente estuda a história da arquitetura a partir das exterioridades, ou mesmo do interior um pouco esvaziado. E eu acho que uma coisa que me fez pensar é o não público, que é alguma coisa que não é o privado. A gente está muito na chave do público e do privado. Quando a gente começa a pensar no não público, começa a surgir muitas outras coisas. Até o rural pode ser um não público. Esse estabelecimento comercial, que a gente nunca soube direito se colocava no público ou no privado. É o semipúblico, por exemplo. Que Exato. Mas o não público contempla muito algumas demandas da arquitetura, porque geralmente são lugares que são esquecidos. Inclusive, tem um debate grande sobre os cinemas nos centros urbanos, que geralmente viram cinemas pornográficos, assim, que viram esse lugar, que foram pensados de uma maneira, mas que se transformam em outras coisas inimagináveis, assim, e sobrevivem e, de certo modo, fazem parte da experiência compartilhada dessas pessoas, LGBTs. A partir de uma coisa que não foi planejada, não foi pensada, nem como público, nem como privado. Né? Então fica nesse interior que é cada vez maior, parece. Sim, alguns parques, alguns lugares assim tem esse que talvez não foram pensados para um certo uso e acabam. Isso, e como a gente pensa a partir da experiência LGBT, onde essas coisas se transformam no sentido da sexualidade, no sentido de explorar algum aspecto da subjetividade, da intimidade, que geralmente foi relegado ao espaço doméstico, a gente também está contribuindo um pouco para a arquitetura pensar nisso. Tipo, as coisas não acontecem dentro de esquemas que parece que é aquela normalidade, dentro daquela normalidade. As coisas podem ir para lugares muito mais amplos. Então, isso também é um pouco uma forma de como a gente pensa a teoria queer ou as questões da LGBT, mas como isso pode contribuir para um pensamento mais geral também. E eu acho que de uma forma assim, mais direta, quando a gente fala de projeto de espaço produzido para a comunidade LGBT ou com a comunidade LGBT sendo a comunidade que dá o input para o espaço, a gente vai pensar, por exemplo, nos banheiros públicos, as questões de gênero no banheiro público. Né? Então, assim, é um banheiro multigênero, é um banheiro masculino e feminino. Essa é uma pergunta. Essa até então, tem uma pergunta eu acho que isso está ligado com o espaço público, com o espaço privado, e mesmo o arquiteto ou mesmo cliente LGBT produzindo espaços
arquitetônicos também com input do cliente ou da relação cliente-arquiteto, sendo também o arquiteto às vezes também LGBT e o cliente. Acho que essas questões também vão produzir... Vocês estavam falando, eu estava pensando na fábrica do Andy Warhol, que era um espaço de cultura, de produção e, sei lá, doméstico também, porque era uma casa gigante. Morava um bando de gente, era uma coisa maravilhosa aquilo lá. Eu fiquei pirando, pensando na fábrica. Claro. E mesmo assim, que espaços são esses, né? E mesmo, por exemplo, a casa do Philip Johnson, que é casa de vidro, né? As questões ligadas a isso, o que é privacidade, o que é público e o que é privado. A construção dessa pele de vidro, que não sei se acho que todo mundo está familiarizado com esse projeto, mas o próprio Philip Johnson vai fazer uma casa que é parcialmente... A gente vai colocar na nossa newsletter. O projeto. Ah, legal. Que é parcialmente Se mostra como envidraçada, mostra o que é o público. E no privado a gente tem uma casa de tijolo, que é o palco de outras interações sociais, que não necessariamente são as interações da máscara pública, né? Então acho que são questões aí que estão o tempo inteiro permeando as discussões do coletivo. Sim. Agora, Fred Teixeira. Outro texto bem interessante que vocês publicaram recentemente no Art Daily fala do ornamento na arquitetura. Ah, que legal. Vocês abrem o texto dizendo que o ornamento muitas vezes é visto como algo degenerado na arquitetura. Em geral, a boa arquitetura é descrita a partir de conceitos como equilíbrio, essência, minimalismo. Explica um pouco pra gente o que é o ornamento e por que ele tem a ver com uma arquitetura desviante. Bom, a gente começa essas discussões sobre ornamento meio de uma forma assim engraçada e principalmente olhando como a arquitetura canônica, europeia, sei lá, de Le Corbusier... Moderna. A arquitetura moderna do século passado. A gente está falando não só da arquitetura moderna, mas do que a herança dessa arquitetura gera para a produção arquitetônica a longo prazo. E como a gente mesmo, produzindo arquitetura atualmente, olha para esses espaços com a austeridade dos materiais, a simplicidade, a permanência do espaço. Esses valores são valores que estão ligados a, digamos assim, a boa arquitetura canônica e normativa, seja heteronormativa ou não. Mas, e aí a perseguição, digamos assim, do que seria esse ornamento e que lugar é esse da expressividade humana e como essa modernidade pôde, de alguma forma, criar, cercear essa expressividade. E a gente não está falando que a modernidade é algo a ser perseguido ou o modernismo é o vilão dessa história aqui. Mas a gente entende que essa modernidade, de alguma forma, criou esses mecanismos e que podem ser muitas vezes dogmáticos, muitas vezes só canônicos, mas que geram esse sentimento assim, de perseguição do ornamento. E a gente começa nessa provocação a partir do texto do Loos, né? Do ornamento e crime. E a partir disso a gente vai criando essas relações com colonialidade, como essas expressões assim podem estar sendo também tolhidas por essa digamos, ethos moderno, né? E ao mesmo tempo como esse mesmo ethos moderno produziu o campo democrático para a gente produzir o que a gente quiser de arquitetura. Então essas questões estão todas assim meio permeadas quando a gente olha para essas discussões relacionadas com ornamento. Eu não sei, assim, eu estou falando muito, mas se o Fred e a Fê quiserem contribuir também, que a gente ficou pensando junto o texto, a gente fez assim em muitas mãos. Não, eu acho que quando fala de ornamento também não dá pra... Eu não sei, eu penso muito na Vânia Carneiro de Carvalho, que escreve Gênero e Artefato, e que ela fala não só assim, né, do ornamento na arquitetura, mas também da importância da decoração e dos objetos decorativos para informar as pessoas sobre o que é aquele espaço. Então o espaço também, ao longo da história da arquitetura, né, tipo, até começar a gente a rejeitar dessa forma os ornamentos, e que hoje está na arquitetura de outra forma, né? Tá lá pela decoração, pelos móveis, pelos quadros, pela pintura da parede, assim. Também não é que que a arquitetura que é produzida hoje, aplaudida, não é ornamentada, mas eu acho que os ornamentos também ocupam outros formatos, assim. Mas o que a Vânia Carneiro de Carvalho estuda e coloca de um jeito muito interessante é o quanto
esses ornamentos nos fazem compreender também o que são espaços femininos, o que são espaços masculinos, qual que é a subjetividade da pessoa que mora ali, o que ela quer mostrar dela. Então eu acho que as discussões de ornamento, que também estão muito ligadas a essa ideia da domesticidade, do feminino, e o fato disso hoje ser muitas vezes taxado como algo ruim na produção de arquitetura, eu acho que também tem um viés de gênero muito claro. Sim. Que vale a pena. A gente teve a Silvana Rubino veio aqui uma vez e se falou disso, né? Como se diminui o interior, né? A arquitetura como se fosse uma coisa menor, né? Exato. E cria hierarquia, né? Eu acho que o que a gente se atentou em relação à discussão do ornamento é que a negação dele está muito ligada a um fundamento moral da arquitetura. Então, a arquitetura sempre se afirmou através de alguns julgamentos morais. E esse fundamento foi muito persistente. Afinal de contas, né, a arquitetura moderna, seja a arquitetura moderna ou não, ela se desenvolveu numa sociedade machista, numa sociedade heteronormativa. Então, a gente também se deu conta que a própria evolução e história da arquitetura moderna privilegiou essas características. Esse lugar da arquitetura moderna como lugar da austeridade e tal, também é uma coisa injusta contra a própria arquitetura moderna, né? Então, vão-se muitos arquitetos das vanguardas, do modernismo, que ficam relegados a um papel marginal porque o fundamento moral que estabeleceu uma base da arquitetura moderna, ele foi também sendo hierarquizado e valorizado como se esses aspectos que são muito masculinos, a gente tem alguns textos também que a gente percebeu como que essas características que fazem a boa arquitetura ou a boa arquitetura moderna são também características muito atribuídas ao homem, ao masculino. Sim, a maioria dos arquitetos que ditavam isso eram homens, né? Quem praticava isso era um homem. Acho que a única exceção era a Greta Litovski, que fez lá, mas ela também ficou conhecida como a cozinha de Frankfurt. Mas ela fez um monte de coisa legal ali na cozinha. Ela falava, né, que ela não é só a cozinha. Exatamente. Porque ela, de certa forma, correspondeu à expectativa de gênero que estava colocado nessa moral. Então, um pouco, o que a gente percebeu é que esse fundamento moral prevaleceu porque a sociedade é machista. A gente não precisava ficar com esse fundamento como o principal para determinar a verdadeira arquitetura moderna ou a melhor arquitetura contemporânea. Então, eu acho que é um pouco chamar atenção para onde vêm esses fundamentos, né? Sim. E como eles, às vezes, são distorcidos para essa dimensão, que é social. Falar um pouquinho a gente gravou recentemente um episódio da Casa Cor. A gente foi até lá e fez um episódio junto com a Lívia Pedreira. E é engraçado que ela falou na época que, apesar de a gente falar de cor, a gente estava comentando as cores da Casa Cor, ela falou que a cor mais vendida e mais especificada no Brasil é o bege, né? Num país que tem essa coisa de cor, de uma série de coisas. Aliás, só um ressalto, a gente estava falando, eu fui visitar, a gente visitou, fez uma visita guiada na Casa Cor, e tem muitos espaços hoje que são muito cleans, muito limpos, né? E um espaço que destaca é de um arquiteto que chama Marcelo Salum, não conhecia ele, que ele faz um espaço ultra colorido, com coisas muito africanas, mas uma mistura muito equilibrada que é um espaço que eu achei lindo, assim, super... Você entra, tem verde, tem marrom, mas assim, é muito bem equilibrado. Só ressaltando, não sei se vocês conhecem, é um cara, eu não conhecia, trabalho super bonito. Mas essa coisa da cor, apesar da cor mais especificada é o bege, e o brasileiro tem muita coisa da cor, né? Então eu queria perguntar, assim, de que maneira que a cor está ligada à comunidade LGBTQIA+, a questão das drag queens que se vestem de uma maneira mais efusiva, usando muita cor. Como é que funciona essa questão da cor? Eu diria bandeira arco-íris. A começar pela bandeira. A começar pela bandeira, né? Que eu acho que a bandeira reflete tudo isso, né? Todas as cores, né? Eu fico pensando, assim, se a gente for pensar numa cor que pode falar também, é a cor preta do Dark Room, assim. Tô brincando. E eu tô falando, na verdade, é uma provocação, porque
a questão da cor, eu acho que também está muito ligado com essa coisa da verdade dos materiais, se a gente for pensar, quando a gente pensa, olha para a arquitetura e fala, o que é uma boa arquitetura? O concreto... Beijinho, pretinho, branquinho, é tudo o concreto, a cor do concreto pela cor do concreto, a madeira pela cor da madeira, né? É a não cor, né? A especificação do material pelo material. E está ligado também com a ideia de permanência e austeridade que a gente estava falando agora, que é esse elenco de coisas que essa arquitetura normativa, digamos assim, são pode escolher. E valores da arquitetura, né? São valores, assim. E aí, talvez o bege seja, sei lá, uma decorrência do que é essa austera ou permanente possível. E eu acho assim, quando a gente pensa na decoração ou nas cores que estão ligadas com essa arquitetura, que pode ser LGBT ou não, mas a cor que ela tiver, essa cor pode ser também assim, perseguida pelos mesmos valores que a gente está acreditando que o bege é a permanência. Então, assim, acho que a cor ela está ligada também, se a gente for pensar nessa perseguição, de uma forma mais grosseira, assim, grosso modo falando, essa cor ela pode estar muitas vezes ligada com o feminino, com o infantil, com o selvagem, e isso é exatamente contra o que é o cânone, o que é a produção da arquitetura, digamos assim, que é espacializada de forma cartesiana, ou muito ligada a essa herança o que a gente abstrato pensa, universal, o abstrato né, universal. E aí eu fico só nessa provocação mesmo do que é a cor, mas nesse sentido, que eu acho que essas cores também vêm para expandir um pouco o que são essas escolhas que a gente pode fazer. E não só porque a indústria produz cor de forma... né, que é desde o final do século XIX, essas cores que a gente tem, essa pintura de parede que a gente pode fazer, as cores que a gente quiser, a gente tem que usar essas cores, né? Mas acho que estão mais ligadas assim, com essa ideia de tradição que a gente percebe, que o uso da cor pode ser muitas vezes visto com maus olhos, digamos assim. A cor, eu acho que dá para ver que a cor tem um ponto sensível na normatividade, até na próprio exemplo que tivemos há pouco tempo sobre o rosa e o azul. Da Barbie. Damares. E um governo que acreditava que essas coisas deveriam ser seguidas. O azul é menino, o rosa é menino. Generalizar, então, né? Isso generificar. Demonstra o poder que a cor tem como um certo significado, ou como certa manutenção daquela norma que quer ser mantida, ou que quer ser... Não sei nem se mantida, porque às vezes tem normas tão vazias que a gente fica seguindo e a gente nem sabe muito porquê. É um caso da cor. Sim. Então essa pluralidade de cores abre brecha para também você fazer transformações no significado, né? E essas transformações na essência das coisas são muito importantes para a comunidade LGBT, porque está justamente ligado à ideia também da não naturalização do corpo como gênero, né? Então, até, agora que me falou da cada cor, eu lembrei que o tema era terra e corpo. Exato. Então, para ser bege, temos um problema aqui. Exatamente. Quem que é temos bege? um problema, porque nem a terra, nem os corpos são bege. É o tal do cor de talvez pele, mas pele de quem? Pele de pálido. E aí demonstra um pouco como que nesse conceito, que foi uma proposta super interessante que cada cor fez, as pessoas acabaram se limitando a uma certa padrão, novamente, a um certo padrão que não faz nem sentido nem à própria realidade. Porque, então, essa construção do padrão através das imagens, né, é o que a gente quer questionar. Então, um texto muito importante para a gente foi Nota sobre o Camp, que é um texto da Susan Sontag, que ela fala muito dessa sensibilidade que é o camp, que para o Brasil a gente poderia chamar de brega, kitsch, mas tem uma especificidade no camp, no momento que ela escreveu, inclusive, mas tratava sobre o poder de você manipular superfícies. Então, as superfícies é o que você... são as aparências. E essas aparências, quando elas não precisam estar ligadas a uma ideia de essência, né? Então, o corpo feminino está atrelado a um órgão sexual do nascimento, essa relação de uma ligação quase que obrigatória é que a gente está querendo questionar. Então, por isso que isso entra em choque um pouco com a questão da verdade dos materiais. Né? Hoje,
não faz muito sentido pensar tanto em verdades materiais Sim. da maneira como foi pensada, porque hoje as pessoas têm cor concreta. Exato, você já Então, pode mentir sobre os materiais. as coisas já não estão nesse mesmo registro. Eu acho que tem também uma coisa até daí de entra isso da cor, né, e viram uma desinformação e das pessoas acharem que daí que não faziam cor. Eu tô falando isso porque eu visitei agora, abriu Aberto, né, aquela exposição que ocupa uma casa modernista. No passado foi a casa do Niemeyer aqui, o projeto do Niemeyer em Pinheiros. Esse ano é Alfredo Domit do Vila Nova Artigas, que é uma das últimas casas dele, de 1973. Não sei se vocês visitaram já. Você vê a foto. Ainda não, só vi que abriu, né? O uso de cor na casa é um negócio que você fala assim, se esse pessoal descobrir que o Artigas fez isso, errou. Acabou, Errou, né? não tem como se justificar. Porque é isso, os banheiros têm uma parede roxa, uma parede azul e as louças são cor de rosa. O outro é louça castanha, uma parede verde escura, outra verde clara. Tipo, tem essa coisa. Artigas sempre usou cor, né? O cara que fez o salão também. caramelo é uma cor, Claro, né? claro. Mas tem um lance também da cor ser apropriação, e que daí eu acho que também entra num tema, né, da gente falando das pessoas buscarem os espaços, né, e buscarem entender quem são elas nos espaços. O uso da cor, você usa é uma a forma mais simples de você se apropriar de um espaço, né? Você comprar uma tinta e pintar. Talvez Ou seja o tecido. primeiro jeito de se expressar, né? Exatamente. Ou tecido, né? Ou tecido. As coisas também têm cores, a gente pode se apropriar delas para dar cor a um espaço. O que também é um engano, é um velho engano da história da arte, inclusive, essa coisa da origem, ou da coisa muito nobre ser branca ou ser É a culpa da neutra, fotografia de preto e branco. E a fotografia, ninguém reparou que as fotos Ninguém não falou que davam na conta. Grécia antiga era uma... Então, o mesmo- Egito Exato. era o nota sob camp do Met Gala. Exatamente. Então, a mesma coisa que a ruína causou de engano no Renascimento, a gente parece, no contemporâneo, meio se iludir com umas certas fotos de arquitetura moderna branco e preto. Exatamente. E parece que aquilo dá uma certa ideia de nobreza, de coisa, quando E afinal- é uma ideia muito limitada. Total. E é também eu acho que assim, a produção dessa ideia, dessa antiguidade limpa e branca, também é uma produção que está ligada com a própria história do moderno, né? Se a gente for pensar e a gente sabe que essa questão da policromia estava lá, todo mundo estava fazendo um monte de cor na Grécia. Isso também é um discurso da história tudo da era arte. pintado, né? Tudo pintado. A Pompeia tudo. era... Claro. Pompeia, o Romano também pintava tudo. Tudo. Todas as Pompeia colunas tem que hoje são branquinhas eram tudo um monte de cor. Claro. Não, e as esculturas e Sim, era tudo e pintado. tudo. Então, assim, entender que essa construção também de um discurso, ela tem a sua temporalidade e a sua duração. Sim. E a gente entender que o clássico vai ser sempre branco, limpo, puro, também está ligado a uma construção de discurso. Então, acho que é um pouco isso que a gente está querendo remexer, assim, sabe? Legal. Falar um pouco da população LGBTQIAP+, e a cidade. Historicamente, as pessoas dessa comunidade sempre tiveram medo de demonstrar afeto publicamente, né? Um casal hétero estava autorizado para se beijar na rua, mas para todos os outros sobra... Não é no espaço público, é no espaço, ou que a gente falou, né, do doméstico ali, ou no lugar mais escuro, na viela, não é na praça, os cantos ermos da cidade. Nesse sentido, a mudança urbanística precisa vir junto com uma mudança de mentalidade. Todo mundo tem o direito, né, de se sentir seguro na cidade. Poder dar as mãos para o namorado ou namorado. Isso é até uma coisa que eu e o Pedro, meu namorado, a gente presta muita atenção. Assim, em São Paulo você dá a mão e é normal. A gente foi para Buenos Aires e viu que, opa, peraí, só a Não gente está pode. de mão dada aqui, as pessoas. Né? Então você percebe isso, é muito, muito claro isso. Vocês acham que a gente está caminhando para uma maior aceitação desse afeto na cidade? Ou é um privilégio que a gente acha às vezes de estar em cidades que está num centro, numa metrópole, num centro? Eu acho que sim, com certeza. Quer dizer, pelo menos, né, até onde eu consigo enxergar. Mas eu acho também que a gente tem que talvez tomar um certo cuidado, assim.
Assim, eu acho que eu penso quando a gente fala das pessoas se sentirem livres para andarem de mãos dadas na rua, de estarem sempre juntas, dessa coisa do normal, tá sempre iluminado, tá sempre ali para todo mundo ver, etc. E eu também acho que não se trata de buscar só esse normal, sabe? Esse normal que é o andar de mãos dadas num lugar extremamente público e todo mundo vendo tudo, porque eu acho que esses guetos, esses lugares escondidos e não tão ermos também têm suas funções além da proteção, mas tipo dos lugares de encontro, dos lugares de encontro com aquele que é mais próximo com você. Então, assim, não sei se foi por aí a sua pergunta, mas eu acho que também não é desejável necessariamente a gente querer que tudo seja universalizado e junto todo mundo ali na mesma sacola, como se todos fôssemos iguais, pois não somos. E sim, manter um pouco aprender a lidar com os espaços de diferença sem que seja a partir do medo. Sim. Sim. Mas sem dúvida, cada vez que isso é reproduzido na cidade, as pessoas se acostumam mais com isso e, portanto, melhora a segurança das pessoas. Aceitabilidade, essa palavra que eu queria. Não, eu acho que é uma coisa ótima. Só quero colocar assim, que continuem a existir os bares gays e os bares Sim, não é? lésbicos. Olha, onde na rua não tem festa. Essas Não coisas precisa também brigar de têm Isso sempre, né? Vai continuar. Porque eu acho que isso é uma questão da preferência. A gente também tem um bar que eu vou de preferência. Eu acho que essas coisas existem. Mas eu entendo que é um espaço mais... É um espaço do encontro, do conhecer de outra coisa, né? Mas tem, eu acho que outra coisa, talvez essa pergunta do André também esteja um pouco nessa questão mais ligada com o que os direitos LGBTs, Sim, né? A sim. questão acesso à democracia, que corpos são esses que hoje na cidade podem andar de mão dada, né? Possam andar de mão dada com o namorado, e por aí vai. Isso é uma conquista dos direitos LGBTs, assim. Sim. E a cidade é um palco dessas conquistas também. Ela também é um palco das lutas e das conquistas. Acho que também esse tensionamento está sempre aí. E acho que, por exemplo, São Paulo não é homogênea. Então, andar... Pode ter zonas que você tem, por exemplo, Santa Cecília. Exatamente. Santa Cecília você anda De boinha. como de boinha. Sei lá, se na periferia de São Paulo isso acontece da mesma forma, ou em outro bairro da cidade. Sei lá, se a gente fala no Itaim, já não é que nem Santa Cecília. Então, entender que essa... não é homogêneo, regionalidade também na cidade. E também não só entender que esses lugares de sociabilidade estão relacionados à cidade exclusivamente, porque, por exemplo, se você pensar numa cidade, esses dias a gente estava vendo, fui para uma espécie de uma palestra do Renan Quinalha e dos pesquisadores que estão no livro dele agora sobre histórias LGBT. E um dos pesquisadores estava falando que essa ideia de que os centros urbanos são o único palco, ou que a migração das pessoas para os centros urbanos é para poder se sentir feliz ou poder se sentir livre, pode ser um equívoco, porque mesmo nas cidades que não são as cidades hegemônicas do Brasil, existe uma cena LGBT e não necessariamente ela está ligada com a sociabilidade através dos aplicativos, por exemplo. Mas assim, mesmo pela sociabilidade. E entender que esses lugares não são homogêneos, também como a comunidade não é. Mas a ideia de direitos LGBT que permitem que isso aconteça, que façam com que, por exemplo, você com seu namorado ande na rua e não seja preso e levado para delegacia, ou que alguém possa xingar você e você não consiga reagir, né? Porque mesmo hoje no Brasil, a lei fala que esse crime está equiparado ao racismo, mas não é necessariamente um crime específico. Então acho que tem muitas lutas ainda a acontecer, mas eu acho que a tendência não sou necessariamente otimista. Acho que é uma batalha, uma luta, uma disputa assim, que vai continuar por muito tempo. E vamos colocar a questão da população trans, né? Que o Brasil hoje em dia é o país que mais mata a população trans. E a gente vê, falando um pouquinho de cidade, que tem algumas casas de acolhimento da população trans, né? A Casa Chama, na Sé, que viabiliza empregos e um afeto, um abrigo, né? Então, a gente acha que precisaria ter mais
locais dessa, e a própria cidade. Eu lembro uma coisa tão bacana, eu tive uma aluna, eu dava aula no TFG do Mackenzie, dei aula durante anos, e tinha uma aluna minha que ela fez um TFG para a população de casas de abrigo de população trans. E ela cuidava, ela pensou no pavimento da calçada, lindeira, a casa de acolhimento, que não tivesse ranhuras, né, para o salto alto da... Cara, era muito legal as discussões que rolavam. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que está essa situação das casas de acolhimento e de como a cidade ela está viabilizada para o atendimento e a proteção da população trans. Acho até pagando o gancho da pergunta anterior, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade pequena, 40 mil habitantes, assim, e... Da onde que é? Chama Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Eu passei uns anos lá, inclusive durante a pandemia, e eu fiz um encontro lá, LGBT, uma vez, numa praça da cidade, e conheci um pouco as pessoas que eu nunca tinha conhecido anteriormente, assim, né, quando era criança, quando era uma criança hétero, aparentemente enganada, um pouco equivocada, enfim, mas tive contato com o pessoal lá e algumas lutas que a gente também às vezes passa despercebido, ou passa como dado aqui em São Paulo, lá é muito importante, principalmente o atendimento à saúde. Então esse negócio do acolhimento, o nome social no SUS foi uma vitória muito importante assim, da comunidade, e as pessoas do interior estavam muito organizadas nessa frente, que era uma frente muito institucional, e era direto nas câmaras municipais, então tinha um contato direto com vereadores, assim, e era algo quase que burocrático, porque virou uma lei estadual e ela precisava ser regulamentada em cada município. E lá no meu município eles fizeram esse avanço. Então isso, nem toda cidade do Brasil vai ter uma casa de acolhimento, mas às vezes o próprio serviço público precisa estar preparado né? para esse acolhimento. Então, para algumas questões, eu acho que é muito comum ainda ver as pessoas confusas, como eu chamo, o nome. Assim, já passou um bom tempo, bom as pessoas irem procurando, né? Vamos atualizar, saber sobre isso, mas em alguns contextos faz toda a diferença. Aqui eu dei a Casa 1, que foi um exemplo também bastante conhecido de acolhimento, além da Casa Chama, e dentro da Casa 1 surgiu inclusive o Acervo Bajubá, que foi um lugar onde também começou a se reunir documentação sobre experiências LGBT, publicações, notícias e tudo mais. Lá no Ceará também tinha uma casa que a gente entrou em contato, né? Eu não estou lembrado agora qual é o nome da casa do Ceará, mas era uma das casas que a gente estava, porque essa ponte Ceará e São Paulo acontece muito mesmo pela característica dos integrantes do grupo. Então, e como o Clévio também está lá, a gente acaba entendendo um pouco que a casa, não sei se também se chama Casa 1 no Ceará, mas a gente pode olhar com calma, eu falo para vocês depois. Mas esses espaços de acolhimento também estão, diferentemente do que acontecia, por exemplo, na época do HIV, de forma mais incisiva, hoje esses espaços de acolhimento, tanto para pessoas com HIV, mas também para pessoas trans, que são pautas que não necessariamente são as mesmas, mas são pautas que são concomitantes dentro da comunidade. Acho que tem muita relação agora com políticas do Estado de proteção também dessas populações. Então, acho que não só as iniciativas de ordem civil, mas também do Estado estão agora criando esses lugares de acolhimento que não só existiam anteriormente pela própria comunidade, se a gente for pensar nas casas que recebiam, né, as famílias que recebiam as pessoas, tanto gente que era despejada. Mais informal. Não era ali, foi um sucesso, agora a peça, a história da casa da Palácio das Princesas, que foi uma casa histórica em São Paulo, que acolhia pessoas com HIV. Existe até hoje, existe a organização, a casa ainda está fechada no momento, mas também veio muito da AIDS, essa experiência também. Acho que foi um momento muito significativo da comunidade,
talvez essa consciência de um autocuidado que levou a essas casas hoje que a gente conhece, de ter um acolhimento por parte da sociedade civil organizada, vem um pouco dessa experiência que foi muito marcante, que de certo modo quase que universalizou a questão em alguns pontos, né? Até a AIDS, talvez as questões estavam muito mais circunscritas a alguns contextos, né? Ou às especificidades de cada contexto. E aí, por exemplo, a parada foi algo que surgiu também nesse momento, nos anos 80, 90, e no Brasil, principalmente 90, e ela que, de certo modo, faz com que a comunidade se perceba... Se reconheça também, internacionalmente, assim, também, né? Então, também foi justamente a noção de acolhimento, a noção de que também teve um efeito sobre a comunidade. Não só a sociabilidade da festa, do fervo, mas também a sociabilidade através do cuidado. Né? Do cuidado, sim. Então, assim, tanto do cuidado hospitalar, mas como cuidado afetivo. Do afeto, né? Do afeto. Afetivo também, né? Mas nessa cidade, que como eu estava falando, né? Que mais mata a população trans. É um absurdo, é uma loucura. Agora nós vamos entrar no tema polêmico dos banheiros. Porque sempre que esse assunto é abordado na mídia, os ânimos ficam exaltados, né? A mulher não foi no McDonald's de Jundiaí e perdeu a cabeça. Mas na visão de vocês, como é que os banheiros deveriam ser separados e utilizados, pensando inclusive na segurança das pessoas, né? Tipo, da comunidade também, e das mulheres, das crianças e dos idosos, como que isso é isso? Porque também tem essas questões, inclusive, né, entre a própria comunidade de como... Fê. A gente falou muito em relação aos banheiros, é Joel Sanders, né? Escreveu que ele é um autor que realmente meio que te dá um projeto, assim, de mão beijada de como deveriam ser os banheiros. Ele multigênero. Multigênero, desenha. banheiro multigênero, que pra mim é o que faz sentido, assim, e eu fui num banheiro recentemente que era muito parecido, e aí eu fiquei, meu Deus, eu tô no banheiro do Joel Era Sanders. aqui? Não, fui viajando, mas eu acho que, e eu não vou lembrar todos os pontos do Joel Sanders, mas eu lembro os pontos desse banheiro que eu visitei Você vai descrever o banheiro pra gente. Descreve o banheiro. Que eu acho que era um banheiro que tinha... Ele tinha porta, assim, você entrava, era um banheiro que era multigênero, então não tinha nenhuma diferenciação, inclusive não tinha diferenciação entre o que era espaço para pessoas cadeirantes ou com qualquer outro tipo de necessidade, ou tipo homens, mulheres, trans, multigênero, etc. Então era um banheiro completamente aberto, assim, né, mas fechado, então que tinha também uma certa privacidade, resguardo. E que tinha as portas que são fechadas do chão até o teto, assim, então você realmente não vê nada por baixo da porta, você não sabe quem tá lá dentro. E você entrava no banheiro e tocava música, então você também não escutava, além de você não sentir cheiro, porque era completamente fechado, você não escutava nada do que estava acontecendo, porque eu fiquei, falando nisso, eu fiquei pensando assim, por exemplo, na escola da cidade os banheiros são, em teoria, multigênero, um pouco por uma limitação do prédio, na verdade, talvez não tanto por um... mas eu lembro que eu sentia na pele, assim, talvez não necessariamente só o desconforto da questão de gênero, mas o desconforto de você estar ali, sabe, assim, escutando tudo, ouvindo tudo, você saía e ia lavar a mão do lado do seu professor, tipo, que tava indo te dar aula, e eu acho, então, que esse banheiro que, na verdade, não fica tentando setorizar mais, mas cria um espaço seguro para qualquer pessoa que entra lá e não pede para essa pessoa se identificar necessariamente para ter o direito de usar o banheiro. Para mim, eu acho que para todo mundo parece ser o mais interessante, e eu acho que é uma forma de criar um banheiro que é seguro, assim, como é que você vai dizer que tem algum tipo de insegurança em você entrar ali na sua cabine e sair, é um lugar aberto, todo mundo vê, sabe? Eu acho que às vezes essa coisa de setorizar muito quase que lembra essa coisa de botar muro na cidade inteira, sabe? E aí quanto mais... Queria só colocar, há muitos anos atrás, sei lá, a gente sabe que o SESC, o SENAC, eles são entidades que estão sempre um pouco na frente, né? Mas a gente ganhou aqui uma concorrência para fazer uma ampliação de um banheiro gigante dentro do SESC Itaquera. E o SESC naquela época exigia assim, falar banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro de família e tinha o banheiro trans. E assim, eu falei, poxa, naquela época eu achei que interessante, mas hoje pensando
era uma divisão assim muito discriminatória a coisa, né? Se diferenciar, Exatamente, era assim, banheiro para trans, assim, o cara tinha que ir naquele banheiro. E vamos entender. Acho que hoje já mudou isso, tá? Eu não tô. Mas- Sesc eu acho que é fantástico, as coisas já deve ter mudado essa percepção, mas naquela época era isso mesmo. E o banheiro também vira, pensando nesse banheiro do Joel Sanders, ele é um banheiro que vira meio um espaço de sociabilidade também. sim. Porque ele também é um espaço seguro para as famílias, para as pessoas trans, para as pessoas com deficiência. Sim, pra todo mundo. Porque é um espaço que você vai poder também tem a área de lavar a mão, se olhar no espelho, de se arrumar Socializar. e tal. Socializar. Tem a área dos bancos também, que ele faz como uma espécie de praça. Então o banheiro vira uma praça para que você entre na sua cabine individual, seja você quem quer que seja. Uma pessoa. Então, aí também vai ter um lugar com um trocador para um pai ou uma mãe com uma criança. Então, é um banheiro que vira uma praça de alguma forma e que não tem essa limitação do lugar fechado, que também é outra questão de segurança que os banheiros enfrentam. Um ambiente fechado. Um ambiente Porque fechado. A cabine é fechada nesse banheiro, mas o ambiente é um pouco mais aberto. Até porque no exemplo que você falou de criar um banheiro, porque toda a que era fundamentação... uma regra lá que eles pediam pra... Aham. Isso, e toda a fundamentação de ter banheiro separado, do jeito que ele é, aberto, com a parte de baixo da porta aberta, são por uns motivos meio de uma eficiência muito quase mesquinha, assim, né? Tipo, não vou colocar 30 era uma questão de controle, porta, né? Isso, por causa da tipo, Era água. uma questão de pra não controle. molhar, E vem embaixo, tudo. Eu Agora, ia falar só uma coisa, que falando em banheiros do Sesc, eu participei de um projeto do Sesc também na época do estágio e tinha uma regra que hoje em dia eu acho que talvez ainda seja existente, que os banheiros masculinos no Sesc têm a porta mais alta embaixo. Pra Pra poder evitar ver também. Evitar exatamente pegação. o que acontece lá dentro, Pra justamente vigilância, para né? basicamente Pra um vigilância. mecanismo de vigilância pra quem pergunta. Então os motivos, assim, e aí, se você fazer um outro banheiro a mais, quase, pelo menos os motivos, não os morais de vigilância, mas pelo menos os motivos funcionais vão tudo embora quando você tem que criar um outro a mais. Exato, né? Você vai ter o que você economizou ali, você está gastando. E aí depois. que a gente começa a ver como que essa lógica está muito mais para sustentar uma ideia de separação de gênero e uma certa paz de espírito de alguém que acha que isso ameaça a existência da sociedade. E assim, não, o céu não vai cair quando você entrar no banheiro que não é mais daquela maneira. Isso, o que eu vejo muito, estava falando dos TFGs dos alunos, a maioria dos TFGs, os alunos já fazem os banheiros multigêneros. Não tem o masculino feminino, todos os projetos, o pessoal já vai direto. E a gente acha legal. Agora, é engraçado que você estava falando da escolaridade, da questão de espaço. A gente vê muito bar que, por uma questão de espaço também, já faz um banheiro multigênero, não cabe outro. Isso é legal porque vai sendo mais aceitado essa questão de ter um banheiro só. E aí as pessoas lidam com isso. No avião isso nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão, né? Eita, todo mundo. Né? Exatamente. Só não pode fumar. Vou entrar com mais uma pessoa. O resto... O resto. E a gente a piada de hoje foi assim, qual o poder realmente da arquitetura é esse? Você ir ao banheiro em paz. Porque pessoas que não gostam de ir muito em banheiro, né, na escola ou no escritório e tal, então ir no banheiro é uma coisa bastante importante para as pessoas. Eu acho realmente E acho que a gente fala do banheiro, mas tem uma série de espaços interessantes públicos que acabam no mundo mais contemporâneo acabam podendo ter outro design que é mais agregante, é mais socializante, é mais afetivo, né? Eu acho que dá para pensar. Só que isso a gente não ensina nas escolas, né? Os alunos eles acabam se virando sozinhos, né? Mas se quiser a nossa ajuda, a gente pode. Porque também pegando esse gancho e já caminhamos para os finalmente, eu queria que vocês indicassem, primeiro falassem um pouquinho mais do coletivo Arquitetura Bicha, e indicassem alguma coisa, questão de livro, filme, que pudesse, sei lá, aprofundar os questionamentos que a gente está discutindo aqui para o público em geral, nossos ouvintes
que muitos deles se interessam bastante pelo assunto. Então, eu acho que eu queria que vocês... Eu vou abrir aqui para todos, de vocês colocarem mais essas questões. Sei. Quer falar de algum Jogar livro uma- específico? Eu Não quero. sei. Vá, Fê. Ó, vale livro, vale série, vale filme, vale Eu tudo. quero falar da Caterina Bonavier, Claro. que é a número 1, a mais. Que é uma arquiteta sueca que faz... Catarina Bonavier. Bonavier. Eu não posso estar errada na pronúncia. Não, tudo mas- bem. Chega lá. Caterine, eu acho, inclusive. Caterine com K. Mas que ela chama Behind Closed Curtains. O livro, e ela faz análise de 3 projetos de arquitetura. Olha que legal. E o que eu acho que é interessante no que a Caterine fala, assim, ao longo dessa análise dos livros, dos projetos, é que ela ensina também não só a entender a arquitetura queer ou LGBTQIA+, etc., a partir de uma chave de, essa casa, ela no caso são projetos domésticos, né, casas, foi feita para pessoas, mulheres lésbicas, ou homens gays, ou pessoas trans, ou essa casa foi projetada por um arquiteto, que é isso ou aquilo, mas ela fala muito de uma metodologia de análise do queer e encontrar o queer dentro dos projetos existentes, das casas como elas são. Então ela fala muito da casa que a Eileen Gray construiu, que era bissexual, mas construiu aquela casa, em teoria, para ela e pro... Eu esqueci o nome do homem dela. na Não, verdade, eu é não um sei se era namorado. namorado ou marido, né? Ou marido Mas também não. foi uma casa projetada para um casal hétero. Sim. Mas que é uma casa que, se você vai analisando a arquitetura e a forma como ela fez as coisas, ela vai invertendo uma série de padrões morais vigentes sobre o que deveria ser uma casa. Que legal. E a Caterine vai encontrando, então, esse método de análise queer. Então, sei lá, a casa, você entra, logo na entrada tem um banheiro com chuveiro, que você meio que... As paredes são meio translúcidas, então você já acaba com essa coisa da privacidade e coloca o banheiro com chuveiro na entrada. Olha que legal. Aí você tem uma cama que ocupa a maior parte da sala, assim, uma cama de passar o dia, mas que tá bem ali na parte mais nobre da casa. Aí pela forma como ela vai mexendo com o piso, então, tipo, o piso de dentro da casa é todo bagunçado, assim, é um desenho completamente abstrato, uma coisa muito caótica e urbana, de certa forma. E aí, se você vai olhar as áreas externas da casa, ela faz um desenho tão ortogonal que quase parece que tem um tapete, assim. E ela monta uma sala de estar. Tipo, ela faz uns móveis de jardim, que na verdade é uma sala de estar, assim, Do lado de fora. um do lado de sofazinho fora. e uma poltrona, que ela meio que vai criando várias inversões nessa casa e coisas que não fazem muito sentido na nossa lógica, e que isso pode ser uma análise queer de arquitetura também. Então eu acho que ela é uma autora que consegue colocar isso de um jeito que, pra mim, ficou muito claro, assim, sabe? Quando eu quis ler sobre o assunto, e sem cair também num... Tem um lá, no paralelo óbvio. Sim. de talvez o espaço queer, além da casa, para um espaço mais público. Tem um exemplo, sei lá, a mesma coisa como você falou. Deixa eu ver se eu sou muito focada na casa. Não, Com certeza. eu fiquei pensando como espaço público, assim, de sociabilidade, por exemplo, as saunas, né? Sim. Se a gente está pensando na comunidade LGBT, mais especificamente nos homens gays, né? Então, a sauna como um lugar de encontro. Então, assim, muitas das pessoas não sabem como funciona uma sauna LGBT, por exemplo. E pensar, por exemplo, nos lugares de pegação também, que são outros lugares que são públicos, mas que têm uma efemeridade, mais do que um lugar feito para isso. Então, eu acho que pensar nessa esfera pública, eu acho que está mais ligado com a efemeridade. E eu, assim, pensando um pouco em quem eu gostaria de indicar... Sim, sim. assim, a gente, na verdade, nas minhas últimas leituras, eu tenho um autor que eu adoro, que se chama Marco Jobst. Ele é um pesquisador que está na Escócia. A gente também está falando muito sobre isso, dessa bibliografia que está muito ligada com o Norte Global ainda. E estamos aqui tentando mudar um pouco isso. Mas é um autor que fala sobre o Barroco como uma possibilidade de ler a historiografia e de se assemelhar um pouco, pensar teoricamente a historiografia através de um olhar queer. E que esse barroco é uma instabilidade, a pérola mal feita, é o bizarro do barroco, e como essa leitura do que é a historiografia tradicional pode ser dada de uma forma nova, a partir não da dicotomia do que é exato e do que é impreciso, mas através de uma coisa barroca, imperfeita, complexa e que tem uma definição borrada. E aí, esse cara especificamente, eu gosto muito de ler ele atualmente.
E acho que assim, para quem quiser começar eu acho, ler também sobre gênero e sexualidade na arquitetura, tem a Beatriz Colomina, acho que, que lançou agora um livro, acho que se não me engano foi em junho, em português, assim, os primeiros textos em português dela no Brasil, também que é nos anos 90, se a gente for pensar na historiografia assim, de gênero e sexualidade, acho que vale muito a pena olhar para os trabalhos dela. E não sei, Fred. Não, eu deixo alguma coisa pra mim. Fred, só falei do Marco Jobs e da Colomina. Tá ótimo. Não, eu fiquei pensando aqui, tem vários textos que a gente tem trabalhado, mas eu acho que eu vou num bem clássico, que é Paul Preciado, que é um teórico da arquitetura e filósofo da linguística, muito já famoso, acho que muitos que vão ouvir aqui já conhecem, mas acho que quem quer... Eu pensei nele porque, para quem quer começar, quem não conhece o assunto, ele tem muitos textos diferentes e que abordam muitas questões que a gente passou. Então, tem um texto sobre banheiros, que a gente, muito que a gente falou aqui, vai inspirado no texto dele. Um dos mais conhecidos é o Pornotopia, que é uma reflexão sobre a revista Playboy, como ela criou um pouco um imaginário dessa viver contemporâneo, modo de vida contemporâneo. Pelo lado do homem. Pelo lado do homem, mas isso. De certo modo, é um teórico da arquitetura que jogou luz naquele interior que a gente estava falando, de que não foi muito investigado. E como esse interior passou a ter uma certa protagonista, não na história oficial da arquitetura, mas justamente nos objetos ou nos fenômenos da arquitetura, que eram as revistas, como a arquitetura estava embebida nessa revista que era a Playboy, que era uma revista erótica, né? Mas não, era uma revista sobre modo de vida. Então, ele foi um dos primeiros pensadores que deu esse gancho, fora outros relatos, o Apartamento de Urano, que é sobre a transição, ele também fala sobre, tem um texto bonito sobre estar num apartamento vazio e como você, às vezes, num apartamento vazio, seus móveis não chegaram e você vai começando a adaptar, é como se você estivesse experimentando um lugar sem as etiquetas, né, de gênero ou de certo e errado. Arrumando da maneira como você achou melhor. E aí ele faz esse paralelo também com o corpo, que pode ser muita coisa, então é muito bonito esse texto. Tem texto da pandemia. Então, um autor bastante importante, acho que fica aqui de introdução. E tem um bom introdutório também, o Olivier Vallerand. Eu ia falar dele, que eu acho que ele também... Olivier? Chama Olivier Vallerand. Ele tem um texto que a gente traduziu, né, no arco dele. Eu acho que ele é interessante porque ele meio que faz um passadão sobre todos esses assuntos. Então, ele fala desde os espaços queer e LGBTQIA+, como esses espaços específicos, então, a importância dos bares, da sauna, dos centros de acolhimento, lugares que são feitos especificamente para essa população podem ser considerados, então, espaços queer, ou então espaços que funcionam de forma geral e que são mais acolhedores, como a gente estava falando do banheiro, que funciona para todo mundo e não fica tentando setorizar essas pessoas, até uma análise da arquitetura e uma forma de produzir arquitetura que sai um pouco da norma, seja pelo ambiente construído, que sai da norma, seja pelas pessoas que constroem ele ou que o habitam, seja pela forma como também o espaço é construído, né? Se a gente pensar na própria disciplina da arquitetura, na forma como a gente se organiza, assim, primeiro o desenho na prancheta, depois você manda para a obra, uma pessoa desenha, outra pessoa constrói. Tem toda uma ordem, toda uma hierarquização e uma organização que também faz parte de uma lógica patriarcal e mais uma das construções da nossa sociedade, assim. Então eu acho que a gente pode levar também a análise do queer para além do espaço construído enquanto produto final, mas como um processo que pode ser questionado. De produção. Assim. Ele foi um autor que deu mais ou menos o formato da nossa agenda, tipo, né, como ele abre várias frentes, assim, olhando para um olhar específico para o campo, e ele acho que é um que deu três palavras assim que a gente sempre ficou muito, para mim são muito importantes, que é documento, experiência e ficção. Que documento é essa nosso impulso para investigar a história e aonde estavam os LGBTs na história da arquitetura, né? Tem pessoas muito conhecidas que a gente não sabia que eram LGBTs, tem LGBTs que não chegaram nem a ser conhecidos por ser LGBTs, e tem arquiteturas que a gente consegue perceber algum interesse para o público LGBT,
e que também entra nessa pesquisa de documento. A experiência são um pouco o que essas coisas geram como uma experiência comum na comunidade. A experiência comum gera quase que uma linguagem que às vezes é meio secreta, meio hermética, mas que faz sentido para esse grupo. Escuridão, subterrâneo. Então tem algumas coisas comuns que acabam virando quase que repetições. E, por fim, a ficção, que é isso, a capacidade de a gente transformar isso em projeto, a capacidade de fabular sobre essas coisas e gerar narrativas que falem sobre a sociedade ou que falem sobre a comunidade. Então, acho que o Valerran foi um importante que deu essa agenda. Assim. Muito bom. Eu ia esperando os filmes e a série, mas é um pessoal mais acadêmico. Livre pra gente. A gente tem que ter Eu série. tenho um filme que eu quero falar. Boa. Filmes e boa. séries. Filmes e séries. Chama As Mães do Derek. É um filme que foi dirigido pelo Cássio Kelme. E é legal porque também é uma referência brasileira, porque a gente fica muito nessas referências de projeto e de, enfim, escrita que é difícil trazer para o Brasil. E para mim esse é o exemplo mais interessante, assim, esse As filme. Mães de Derek. As Mães de Derek, que é um filme que é um documentário, então dirigido pelo Cássio Kelme. Acho que é de 2020, talvez. Não, talvez um pouco antes, né? Porque 2020 é pandemia, mas é recente. E acompanha a vida de um grupo de 5 mulheres que moram em Matinhos, no sul do Brasil, e juntas, nessa cidadezinha pequena, elas criam juntos esse filho Derek. Então, são mulheres que têm uma relação já não monogâmica entre elas, então algumas são amantes, algumas são ex-namoradas, não é que necessariamente é uma poligamia geral, mas tem já uma relação afetiva meio dissolvida ali entre elas. E elas começam, e o filme acompanha a tentativa delas de construir uma casa para elas mesmas. Então elas começam nessa casa alugada, que é uma casa então que serve também como espaço público. Elas fazem um ponto de encontro para mulheres lésbicas, bissexuais e, enfim, um ponto de música, de cultura também, não uma coisa tão específica, né? Uma cidade pequena. Mas então essa casa que meio transcende as definições do que vai ser público e do que vai ser privado, e essa casa que elas vão começando a reorganizar inteira para se adequar para essa família que tem uma forma completamente diferente. Então a cozinha, elas passam para... E tem uma criança, então elas passam a cozinha para a garagem. O Derek tem o maior quarto da casa. Elas transformam a cozinha num quarto. E aí, posteriormente, o filme acompanha elas numa ocupação, construindo. Então é uma casa autoconstruída. Então é construída pela comunidade. É uma série de mulheres que fazem um mutirão e constroem juntas. E aí, então é uma coisa feita à mão, é sustentável, porque elas também, tipo, vão caçando os materiais. E elas criam um projeto que é completamente também fora da norma, assim, pela organização interna. E esse filme é um filme brasileiro que retrata isso de um jeito assim maravilhoso. Tá passando ainda? Tá. Putz, não, eu vi num festival, mas dá pra... às vezes... Dá pra conseguir o link, sim. eu acho, de Mel. As Mães de Derek. Dá pra ir atrás. Eu lembrei de um agora, pode falar? Claro. Eu não tenho nenhum melhor que Não, tem um que, assim, esses dias eu assisti, que se chama Lá Veneno, não sei se todo mundo é familiarizado. Sim, série. É uma série que tá na HBO, eu acho. E é de uma mulher trans dos anos 90, na Espanha, que era profissional do sexo e que tem uma carreira na TV de uma forma meio tosca, assim, mas que é um pouco a história da vida dela, da transição inteira dela para essa mulher que vira famosa, que sai um pouco desse lugar da prostituição, mas que tem um fim um pouco mais comum. E é o que é mais lindo, eu acho, da série, é que tem um determinado momento, pode falar um spoiler, que é quando elas fazem um pouco a transposição da casa dessas mulheres trans que vão contar essa história e colocam a casa no meio do parque onde elas se prostituíam. E aí, a partir do momento que elas vão contando a história, o parque é o fundo, e que é esse lugar público que elas, na verdade, tinham como delas. Sim, que era espaço. E é um espaço de sociabilidade também, de trabalho, e aí, ao mesmo tempo, elas fazendo um cozido em casa, estão falando sobre isso. Para também um menino que estava fazendo uma pesquisa para escola, assim. Então é bonito de ver. E aí são, sei lá, 5 ou 6 episódios, é gostoso, bem produzido. Só que não é brasileiro, tá, Fê? O seu trunfo foi o melhor. Mas a brasileira é ele agora falando que a Linda Quebrada no BBB falou que decidiu colocar silicone depois de ver Lá Veneno.
Ah, foi? Ah, não sabia disso, olha aí. Olha Muito aí, bem. brasilidade. Agora. Britânico. Não, eu ia falar de um que eu não sei se vocês já viram, até ia mandar outro dia, que mas daí é americano, tá no Disney Plus, e é sobre um cara que escreveu as músicas da Pequena Sereia, do Aladdin e da Bela e a Fera, que chama Howard Ashman. É um documentário, você começa a chamar Howard, documentário. Você vai assistir e você fala, ok, vou ver sobre... E de repente você está assistindo, ele é gay, tem um relacionamento, depois ele conhece um arquiteto, mas ele está na cena teatral, faz a Pequena Loja dos Horrores, que é um musical, que depois paralelo a Broadway, assim, uma parte B, e daí ele vai parar na Disney e vai estar escrevendo esses filmes que foram uma retomada da Disney, assim. Que daí tem muito, depois você vai ver as letras e você vê esse reconhecimento também, né, dos próprios questionamentos dele. E o segundo parceiro dele, que é o Bill Launch, que é arquiteto. Depois eu até quero olhar mais coisas. Ele faz uma casa para eles morarem. Ele fica com HIV, o Howard morre de HIV, tanto que é o Bill que recebe o Oscar quando ele ganha pela música da Bela e a Fera. É o Bill que vai lá receber e faz fala essa homenagem e fala, né, primeira vítima de HIV a receber um Oscar póstumo. Uau. Então está Disney Plus. Muito bom. Eu acho que ele tá mais forte do que eu, viu? Mas eu acho que... Desculpa, André, mas eu acho que o da Fê ainda... Não, o seu tá. Ganhou. O seu tá. Tô brincando, eu fiquei muito afim de ver isso, deve ser E incrível. tem o Fervo agora, que acabou de estrear no Star Plus, com o Paulo Vieira, que é um filme daí mais que aborda a história de Grande Paulo Vieira. grande Paulo Vieira, inclusive ele faz drag no filme. E aí o Paulo Vieira é aquela pessoa que ele tá fazendo drag, você tá chorando assistindo, porque ele já conseguiu converter tudo aqui da história. Mas é com a Rita Von Hunt também. Que legal. E é a história de 3 pessoas que tinham uma casa de shows que chamava Fervo e morrem antes da inauguração. E daí eles viram fantasmas nessa casa, eles têm que resolver essas questões, e as questões estão relacionadas também com o fato de ser gays, dela ser lésbica, e como que se relacionar com as famílias, e isso aí vai acontecer. Então daí tem outra aí, Star Plus. Olha, a Disney... Muito spoiler, né? Muito spoiler. Eu dei super sem spoiler, vocês vão ver e vão todo mundo falar. Muito bom, olha, o papo foi ótimo. E aos nossos ouvintes, por favor, sigam Arquitetura Bicha no Instagram, que eu acho que é muito interessante e amplia o campo da arquitetura da gente. Muito bom. Obrigado. Agradeço super de vocês terem vindo. Obrigado. Essa conversa foi ótima, acho que ela foi bem, como eu diria, bem interessante, para mim foi muito legal a conversa toda. Não sei, André. Não, acho que são oportunidades da gente falar mais, né, ampliar, tipo, o fato de vocês fazerem um Instagram, justamente, né, tentar conseguir aumentar a voz, acho que a gente também conseguir amplificar isso. Isso, dá vontade de ampliar a coisa. Mundo. A gente fica muito feliz, assim, de estar aqui, de vocês receberem a gente dessa forma, assim, super querida. E a falar também, eu acho que agora, no segundo semestre, né, começando agora, final de agosto, a gente vai retomar os encontros de leitura, então a gente está convidando as pessoas, a gente vai fazer uma chamada aberta também. Faz tempo que a gente não faz nada legal de convidar. Estava resolvendo ouvintes. coisa entre nós, daí falando, não faz sentido a gente tentar para resolver o tamanho da fonte. Aí agora acho que vai ficar legal. Para receber. A nossa intenção é que nesse semestre a gente consiga publicizar mais as discussões, não só através das imagens do Instagram. E acho que para todo mundo conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo. E o pessoal segue essas conversas pelo Instagram. Pelo Instagram. Nossos ouvintes pelo Instagram. Lá vocês vão saber o que a gente vai aprontar esse semestre e a gente vai conversar. Muito bom. Beleza. Obrigado. Obrigado. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal.
Redes sociais, Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final, Mário Cap.